Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula sobre análise de balanço. Eu estou muito empolgado para vos passar esse conhecimento. Eu sou o Prof. Leonardo e hoje vamos aprender a interpretar balanços patrimoniais, analisar demonstrações de resultados e entender alguns dos indicadores financeiros mais importantes. Por isso, pega um copo de água, também pega uma lapiseira e um caderno para anotar todas as informações que vamos passar aqui. Então, vamos às aulas. Vamos começar com a interpretação do balanço patrimonial, que apresenta a posição financeira de uma empresa. Como já vimos na aula passada, o balanço patrimonial ela é formada por três grandes estruturas: a estrutura do ativo, a estrutura do passivo e a estrutura do patrimônio líquido. No ativo, como aprendemos na aula passada, em forma de resumo, é tudo o que é da empresa, ou seja, todos os bens e direitos é o ativo. Já o passivo é tudo aquilo que a empresa deve aos terceiros. Mas é importante entender que os ativos podem ser divididos em duas partes: ativo circulante e ativo não circulante. Os ativos circulantes encontramos caixa, encontramos contas a receber, encontramos mercadoria e outras contas, outras rúbricas, né? Podemos encontrar no ativo circulante. Os ativos não circulantes podemos encontrar os imóveis, não é? E os equipamentos. São os ativos não circulantes. Agora, o passivo, como vimos lá atrás também, na aula passada, é tudo aquilo que a empresa deve a terceiros. E o passivo, ele também é dividido em duas partes: passivo circulante, contas a pagar, empréstimo de curto prazo, e o passivo não circulante, que incluem os empréstimos de longo prazo, só para citar um exemplo. A terceira estrutura do balanço patrimonial tem a ver com o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, como vimos na aula passada também, encontramos o capital social, as reservas e os lucros acumulados. Para entender melhor essas três estruturas, dá uma olhada neste mapa que está a aparecer ali na vossa tela, de um balanço patrimonial. Como sabemos, todo balanço patrimonial começa com os ativos. E nesse balanço patrimonial encontramos ativos, onde caixa tem 10 mil kwanzas, contas a receber tem 5 mil kwanzas, mercadoria ou estoque temos 15 mil kwanzas, imóveis ou imobilizados temos imóveis ou equipamentos temos 50 mil kwanzas. O total do ativo são 80 mil kwanzas. Portanto, agora vamos ver o passivo. Aquilo que a empresa deve. Qual é a dívida da empresa? Contas a pagar, nós temos 5 mil kwanzas. Empréstimo de curto prazo, temos 10 mil kwanzas. E empréstimos de longo prazo, nós temos 20 mil kwanzas. Quanto de dívida a empresa tem para pagar a terceiros? 35 mil kwanzas. 35 mil kwanzas. No patrimônio líquido, nós temos capital social, 40 mil kwanzas. Reservas, temos 5 mil kwanzas. Totalizando o patrimônio líquido, 45 mil kwanzas. Logo, o capital próprio mais o passivo totalizam 80 mil kwanzas. Vamos analisar a demonstração de resultados, que mostra o desempenho financeiro da empresa ao longo do tempo. Para tal, vamos falar aqui alguns conceitos para relembrar a todos destes conceitos, para podermos então entrar no mapa das demonstrações. Para fazer a demonstração de resultados, são necessários alguns passos. O primeiro passo é saber as receitas.
Como vimos, receita são vendas de produtos ou serviços. O segundo passo é calcular o custo do produto vendido, ou CPV. Esse custo do produto vendido pode incluir matérias-primas, mão de obra direta. O terceiro passo é o lucro bruto. O lucro bruto o que é? É a receita menos o custo do produto vendido. Né? É a receita menos o custo do produto vendido. O quarto passo, temos que calcular as despesas operacionais. Quais são as despesas operacionais? Despesas operacionais têm a ver com salários administrativos e aluguel e outros. O quinto passo é entender o lucro operacional, que é o lucro bruto menos despesas operacionais. O sexto passo é receitas e despesas financeiras. Podem incluir juros sobre investimento, juros sobre empréstimos. O sétimo passo é calcular o lucro antes do imposto, que é o lucro operacional mais ou menos as receitas e despesas financeiras. O oitavo passo é o cálculo dos impostos. Estou a falar propriamente do imposto de rendimento. O nono passo é calcular o lucro líquido. Como é que se faz isso? Que é o lucro final após todos os custos, despesas e impostos. Agora sim, vamos para um exemplo. Está aqui um exemplo. Neste mapa, nós encontramos as receitas, por exemplo, de 100 mil kwanzas. O custo bruto, o custo do produto vendido são 40 mil kwanzas. Logo, 100 mil kwanzas menos 40 mil kwanzas, temos um lucro bruto de 60 mil kwanzas. As despesas operacionais somaram 20 mil kwanzas. Logo, 60 mil menos 20 mil, ficamos com um lucro operacional de 40 mil kwanzas. 40 mil kwanzas mais as receitas financeiras, entendemos que são 45 mil kwanzas. Menos as despesas financeiras, que é o valor que está no valor de 10 mil kwanzas, é igual ao lucro antes do imposto, que são 35 mil kwanzas. 35 mil kwanzas menos o imposto de 7 mil kwanzas, encontramos então o lucro final, ou lucro líquido, de 28 mil kwanzas. E assim se interpreta então a demonstração de resultado, assim se faz a demonstração de resultado e então se faz o cálculo dos indicadores da demonstrativa de resultado. Agora vamos entender alguns dos indicadores financeiros mais importantes. Primeiro, liquidez corrente. A liquidez corrente é a capacidade de pagar dívidas de curto prazo. É a capacidade que a empresa tem de pagar dívidas de curto prazo. Como podemos calcular? A fórmula é: liquidez corrente é igual a ativo circulante a dividir por passivo circulante. Por exemplo, o ativo circulante que vimos no balanço patrimonial são 30 mil kwanzas e o passivo circulante são 15 mil kwanzas. Logo, 30 mil a dividir por 15 mil é igual a 2. Segundo indicador financeiro mais importante é o endividamento. O endividamento nos permite saber o grau de dívida que a empresa tem. E para calcularmos isso, temos passivo totais a dividir por patrimônio líquido. No caso, por exemplo, 25 mil kwanzas a dividir por 30 mil kwanzas, encontramos um valor de 0,83 kwanzas. Logo, 83 vezes 100 dá-nos a percentagem de 83% de endividamento. Logo, a empresa tem 83% de endividamento. A margem de lucro, que é outro indicador financeiro, margem de lucro líquido, o que nos permite saber a percentagem de receita que se torna lucro líquido. Quanto da receita nós temos que se torna lucro líquido? Então, é igual a lucro líquido a dividir por receita total. Lucro líquido é igual a 28 mil a dividir por 100 mil, que é a receita total. Então encontramos 28%
28%. Retorno sobre o patrimônio, chamado ROI, rentabilidade dos recursos dos proprietários. É a rentabilidade dos recursos dos proprietários. Para o cálculo do ROI, temos que fazer ROI é igual ao lucro líquido a dividir por patrimônio líquido. Por exemplo, 28 mil kwanzas, que é de lucro líquido, a dividir pelo patrimônio líquido, 30 mil kwanzas, é igual a 93%. Agora, temos o retorno sobre ativos, que é a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro. Então, o ROA, normalmente chamado ROA, é igual a lucro líquido a dividir por ativos totais. Por exemplo, 28 mil kwanzas a dividir por 80 mil kwanzas, que é o total dos ativos, igual a 35%. E assim, acabamos por falar então desta aula da interpretação do balanço patrimonial e dos demonstrativos de resultado. E entendemos também alguns indicadores financeiros muito importantes. Apliquem esses conceitos na análise das demonstrações financeiras. Apliquem esses conceitos na análise das demonstrações financeiras. Foi muito boa essa aula. A próxima aula vai ser especial, por isso não falte. Se inscreva no canal para não perder nenhuma aula. Muito obrigado pela atenção e se tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Eu vou ler, vou responder sem problema nenhum. E até lá, até a próxima aula. Tchau!